Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula sobre a Confissão de Fé de Westminster. Bom estar com vocês. Se preparem aí. Hoje nós vamos entrar no capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster, que trata sobre Deus e da Santíssima Trindade, um assunto muito importante. Então se prepare aí, porque hoje nós vamos abordar dois aspectos importantes. Primeiro, sobre o ser de Deus, nós vamos falar sobre o ser de Deus e vamos tratar também sobre os atributos de Deus. E em uma aula posterior eu vou estar abordando a questão da Trindade. Então hoje vamos nos focar no ser de Deus e os seus atributos. Pronto aí? Prepara aí o caderninho. Vamos para a nossa aula de hoje. Então, nesse capítulo, a Confissão de Fé começa a tratar sobre aquilo que nós poderíamos dizer o assunto da teologia propriamente dita. Ou seja, no estudo da teologia, a palavra teologia significa literalmente o estudo de Deus, mas nesse estudo da teologia existem várias subdivisões, né, dentro desse sistema, dessa ciência teológica, como nós podemos chamar. Então, por exemplo, nós temos a teontologia, o estudo de Deus, cristologia, o estudo de Cristo, a soteriologia, a escatologia. Então, é uma ciência bastante ampla. Como eu já expliquei em outras aulas, a própria Confissão de Fé é um mini curso, né, de teologia. Mas aqui, nesse ponto, nós vamos tratar especificamente sobre o ser de Deus. Então, algumas vezes, essa expressão teologia também é usada em alguns círculos para se referir estritamente ao estudo do ser de Deus ou da teologia propriamente dita. Então, qual é o pensamento reformado a respeito do ser de Deus? Como nós vamos observar e perceber, lendo a Confissão de Fé e também as obras dos reformadores, há duas características que são muito importantes a respeito do estudo do ser de Deus e dos seus atributos. A primeira é similaridade. Então, grava bem essa palavra aí, similaridade. O que é que significa isso? Bom, significa que os reformadores eles já foram herdeiros de vários debates que vieram antes deles sobre o ser de Deus e sobre a Trindade. E é bom lembrar que já no início do segundo século depois de Cristo, dentro do cristianismo surgiram várias heresias com respeito à pessoa de Deus, com respeito à pessoa de Cristo, que foram sendo ao longo da história refutadas, inclusive através de vários concílios importantes, né, onde a igreja cristã, de um modo geral, já havia refutado essas heresias. E a Confissão de Fé e o pensamento reformado já é herdeiro dessas doutrinas. E é importante nós entendermos isso. Então, em certo sentido, aquilo que a Confissão de Fé está dizendo sobre o ser de Deus e sobre a Trindade era basicamente aquilo que a cristandade ocidental já afirmava. Nesse ponto, não vai trazer muita novidade. Mas, por outro lado, a fé reformada ela também tem uma distintividade em relação a outros grupos cristãos. E que distintividade é essa? Bom, é uma grande ênfase na teocentricidade de Deus. Então, no sistema teológico reformado, o ser de Deus, a teocentricidade de Deus ocupa todo o sistema teológico. Deixa eu dar um exemplo. Quando você vai pensar, ou a própria Confissão de Fé, quando você está lendo, você vai observar que ela vai tratar a respeito do decreto de Deus. Deus é aquele que decreta todas as coisas, é aquele Deus que pela sua providência dirige todas as coisas, é o Deus que governa o mundo. Então, quando a gente pensa na história da humanidade, há uma grande ênfase na soberania, no poder de Deus. Da mesma forma, na obra da salvação, é Deus que elege um povo, o Pai elege, como Paulo ensina lá em Efésios, o Filho vem aplicar essa obra de salvação, o Espírito Santo aplica, aliás, o Filho vem realizar essa obra da salvação, o Espírito então aplica essa obra de salvação. Então, do começo ao fim, a salvação é uma obra de Deus. Há uma grande ênfase na teocentricidade, é Deus que elege, é Deus que salva, é Deus que sustenta, é Deus que garante. E da mesma forma no culto a Deus. No culto, toda a ênfase é um culto teocêntrico, voltado para Deus, para a majestade de Deus, um culto que é feito conforme Deus prescreve, não conforme o que nós achamos que é correto. Da mesma forma na vida.
ou seja, toda a nossa vida é teocêntrica, é o soli deo gloria, esse é um dos lemas também, é um dos cinco pontos do calvinismo, ou seja, a vida para a glória de Deus, você constitui família para a glória de Deus, você trabalha para a glória de Deus. Então, a teocentricidade, ou seja, a majestade, a glória do ser de Deus ocupa de forma profunda o pensamento reformado. Isso é bastante distintivo em relação a outros movimentos. Não é que eles não falam a respeito de Deus, mas não tem essa ênfase na teocentricidade como as igrejas reformadas. Ok? Compreendido isso? Agora vamos então falar sobre o ser de Deus, a sua essência. Bom, a primeira coisa que a gente aprende quando você começa a ler a Bíblia é que a Bíblia ela não preocupa-se em provar a existência de Deus. Ela já inicia com ele. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, ele não se preocupa em provar a sua existência, mas ele já diz que ele existe. É assim que nós começamos lendo a Bíblia. E quando a gente fala sobre a essência de Deus, nós temos que pensar que a essência de Deus é a sua natureza, ou quem e o que Deus é. Essa é a essência de Deus. E, obviamente, esse ser grandioso que é Deus, que se revela pelas Escrituras, em última instância, ele é tão grandioso que ninguém pode explicá-lo detalhadamente, pois ele é infinito. Se nós conhecêssemos tudo a respeito de Deus, geralmente eu digo, nós seríamos Deus. O ser humano tem essa capacidade. Você estuda um assunto, diz, ok, entendi, vou partir para outro. Mas quando a gente se refere a Deus, nós estamos falando de um ser que em sua essência ele é infinito. Então, todo conhecimento de Deus que nós temos é baseado na sua própria revelação. Nós tratamos isso nos estudos e nas aulas anteriores, ou seja, Deus se dá a conhecer através da natureza, através da consciência do homem, mas sobretudo através da Bíblia, da sua palavra revelada e de forma climática na pessoa bendita de Jesus Cristo. Deus então se dá a conhecer. Então todo conhecimento de Deus é revelado. Eu só sei porque ele se revela. Então tudo que sabemos de Deus, nós somente sabemos porque ele mesmo nos revelou. É simples assim. E obviamente essa revelação, ela não explica tudo a respeito de Deus. E é por isso que nós temos que lidar, quando estamos lendo a Bíblia, com esse senso, como alguns teólogos antigos chamavam, de mistério, ou seja, ainda que a gente use a nossa razão, o nosso conhecimento, mas a nossa razão ela precisa ser controlada e limitada pela revelação que Deus dá. Há muitas coisas que nós, obviamente, não podemos compreender e nem sabemos. Então, nós não podemos entender a Deus de forma completa. Nós não podemos, mas nós podemos conhecê-lo com o conhecimento que ele mesmo nos proporcionou em sua palavra. E a gente vai aprender que ele nos cria com o objetivo de conhecê-lo, né? De servi-lo, amá-lo, de vivermos para a glória dele, de nos alegrarmos nele, de tê-lo como nosso sumo bem, de tê-lo como sendo o resultado da nossa criação. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Esse é o objetivo da nossa criação. A nossa alma não encontra repouso, como dizia Agostinho, até voltar para Deus. É em Deus que nós vamos encontrar paz, alegria verdadeira. Então isso é muito importante nós entendermos isso, que nós não vamos entender tudo a respeito, mas nós vamos entender o que é suficiente e o que ele quis revelar de si mesmo e que é suficiente para nós termos um conhecimento, sobretudo salvador, desse Deus glorioso. Então, no capítulo 2, na seção 1, no parágrafo 1, a confissão de fé começa fazendo uma bela e profunda definição de Deus, não é? E é interessante que essa definição de Deus foi uma definição que em muitos momentos, aqueles que estavam fazendo a confissão de fé de Westminster chegaram em alguns impasses, porque como é que a gente vai falar de Deus, definir Deus, dizer quem Deus é, não é? E há uma anedota, uma história muito engraçada sobre a história da Confissão de Fé de Westminster, que um dos comitês, que é um comitê que estava escrevendo o Breve Catecismo, eles
entendem da grandiosidade do assunto e humildemente eles dizem, não, nós vamos orar, vamos pedir que Deus nos ajude a fazer essa definição de Deus, né? Tanto no catecismo menor como no maior e como na própria confissão há uma definição de Deus. E aquela comissão então pedem ao mais jovem, né, ali naquele comitê, que pudesse fazer uma oração pedindo que Deus os iluminasse. E aquele jovem, então, faz uma oração muito bela, muito profunda teologicamente. E quando a oração termina e eles abrem os olhos, eles assim, alguém escreveu isso aí, em outras palavras, aquela oração tinha uma maravilhosa definição de Deus. Então, ao que tudo indica, essa oração, por ser o mais jovem, era o George Gillespie, um escocês que estava ali na Assembleia, representante da Igreja da Escócia, e possivelmente ele foi a pessoa que fez essa oração. Então, em certo sentido, a definição que nós temos no breve catecismo e que depois também vai estar no catecismo maior e na confissão de fé é fruto exatamente da oração e desse reconhecimento humilde da nossa limitação em dizer quem Deus é. Então, a confissão de fé ela tem uma belíssima descrição. Então, primeiro, ela começa falando sobre o ser de Deus. Há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. E logo em seguida, ela começa a falar dos atributos desse Deus. Ele é um Deus, é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre, absoluto, fazendo tudo para a sua glória, segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. E aí por aí vai. Então eles começam a falar de Deus, obviamente, e falar também dos atributos de Deus, que nós vamos ver o que é que significa isso. Então a confissão de fé começa com essa definição de que há somente um Deus, é o que nós chamamos de monoteísmo. A Bíblia afirma o monoteísmo, mono significa um, que é a visão de que existe apenas um Deus. E a Bíblia afirma isso, e na sua primeira, logo no início da sua definição de Deus, a confissão vai reafirmar, há somente um Deus. E contrariando a visão que muitas pessoas têm hoje, sobretudo algumas pessoas céticas em relação à Bíblia, e sobretudo algumas correntes liberais que defendem o que nós chamamos a história das religiões, eles dizem que o monoteísmo é como se fosse um avanço no pensamento das religiões, e inclusive dentro da religião judaica. Então, as pessoas dizem, bom, primeiro teve um animismo, onde eles acreditavam que objetos da natureza não eram os deuses, depois veio o politeísmo, onde se acreditou em vários deuses, depois veio o enoteísmo, onde cada nação tinha o seu deus, você acreditava no seu, mas não desacreditava nos demais, até que houve uma evolução para o monoteísmo. Mas isso, obviamente, não explica por quê? Porque desde o início, desde o momento que Deus começa a se revelar para Israel, sobretudo quando Moisés escreve o Pentateuco, Deus já se revela, a revelação da Bíblia é de um Deus único. Nós vamos encontrar, inclusive, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, quando Deus diz exatamente isso. Deuteronômio 6,4 diz o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é o Deus literalmente. Então, esse texto aqui de Deuteronômio 6, que é o que nós chamamos do Shema Israel, Shema significa escute Israel, isso vai ser central na teologia de todo o Antigo Testamento. O tempo todo, Deus está se revelando como sendo Deus único. Então, Gênesis, por exemplo, não foi escrito, não é um livro de mitologia, foi um livro que foi escrito para combater aquelas visões contrárias, mitológicas, que falavam de vários deuses que criaram o mundo. Os egípcios tinham várias histórias, os povos da época tinham várias histórias, e Deus agora está revelando a Moisés a verdadeira história da criação. Deus, um Deus único que criou todas essas coisas. Então, a confissão de fé começa falando sobre a singularidade desse Deus. Só há um Deus e esse Deus é um Deus vivo e verdadeiro, ou seja, diferente de todas as idolatrias humanas que criam um Deus que podem controlar. Paulo vai dizer isso em Romanos 1,25, os homens vão criando deuses à sua
própria imagem, que são muitas vezes projeções do próprio ser humano, deuses imperfeitos, controláveis. O Deus da Bíblia é o Deus vivo e verdadeiro. Ele não é um ser inventado, ele não é abstrato, ele não é impessoal, mas é um Deus vivo, ele é real, ele é a fonte da vida. E ele é um ser, como a Confissão de Fé descreve, infinito. Ele não tem limites ontológicos em seu ser. Esse é um termo que aparece muito em teologia. Ontológico significa o próprio ser de Deus. Então, o ser de Deus, enquanto ser, ele não tem limite, não há lugar que seu ser não permeie, esteja no universo. Deus está em todos os lugares, ele é onisciente, ele é onipresente, ele está em todo lugar, porque ele é infinito. Ele é infinito. Então, a confissão de fé começa a apontar que há um Deus, ele é um Deus vivo, ele existe, ele é verdadeiro, e essa ideia de verdadeiro significa que o Deus vivo vai se contrapor aos deuses falsos. Existem inúmeras ideias falsas a respeito de Deus, ou a própria negação de Deus. Mas a confissão de fé diz assim, existe um Deus vivo e verdadeiro. Isso é importante porque, obviamente, nós vivemos em um contexto onde as pessoas não querem ouvir falar a respeito de verdade, mas sim, existe um Deus verdadeiro e é esse Deus que se revela. E essa é a diferença do Deus verdadeiro dos outros deuses criados à própria imagem dos homens. É que, geralmente, nessas outras religiões, há sempre a ideia de um Deus que você cria e é um Deus que pessoas desenvolveram na sua mente. Mas o Deus da Bíblia é um Deus que se revela, é um Deus que se dá a conhecer. Ele é um Deus revelado. Essa é uma diferença crucial. E esse Deus, a confissão de fé começa enfatizando que ele é um Deus infinito, é a infinitude de Deus. Geralmente os teólogos antigos e também os modernos, eles quando iam falar sobre a infinitude de Deus, eles usavam a técnica chamada via negationis, que é negando que, ou seja, eu vou dizer o que Deus é, então eu preciso dizer o que eu começo dizendo o que ele não é. Então, é o que a gente chama, é como se fosse a via da negação, né? Então, Deus não é finito. Então, ele é diferente do homem, ele não é finito, ele não é limitado, ele não é um Deus contingente, ele é um Deus, como nós chamamos, completamente infinito. Ele é um Deus que não é derivado, ele não é dependente como nós, ele não é temporal em nosso sentido, porque nós somos seres temporais. Nós nascemos em um ponto na história, nós vivemos, morremos, obviamente existe uma vida pós-morte, como a Bíblia ensina, mas nós somos seres temporais, mas Deus é eterno e sua essência está em todo lugar. Então, Deus é completamente diferente de nós. Então, a via da negação era uma forma de mostrar a infinitude de Deus. E é por isso que a Bíblia sempre distingue o Criador, Deus e suas criaturas. Deus, ele é infinito em perfeição. Além de ser infinito, é uma infinitude perfeita. Ele é perfeito em todos os seus aspectos. Não há falhas ou lapsos nele. Nada está faltando na excelência de Deus. Não há ambivalência em Deus. Não existe, por exemplo, um lado bom e um lado mau. Ele é perfeito, ele é completo. Essa é uma expressão importante que nós encontramos nas Escrituras. A completude de Deus. Deus é um ser absolutamente completo e perfeito nele mesmo, enquanto Trindade e também em todos os seus atributos que refletem esse todo de Deus. Anselmo de Canterbury descreveu Deus como ens perfectíssimo, ou seja, o mais perfeito ser. Mas alguns teólogos dizem assim, é possível chamar Deus de mais perfeito? Não seria redundante, né? Porque Deus ele não é mais perfeito, ele é absolutamente perfeito. Deus é absolutamente perfeito. Então, Deus é um ser infinito e perfeito. E como é que a gente sabe que Deus existe? Bom, ao longo da história, vários teólogos eles foram usando algumas evidências clássicas da existência de Deus. Eu quero dizer que essas evidências clássicas, elas não são perfeitas, já foram, obviamente, vários
várias pessoas não cristãs procuraram refutar essas evidências, mas de alguma forma elas nos ajudam um pouco a pensar nesse ser grandioso. Pensar sobre Deus não é fácil. Geralmente eu digo que o ser de Deus, a ideia de Deus é a mais complexa, mas a única que faz sentido, porque é a única que de fato explica todas as coisas. Então, algumas evidências que eram chamadas de provas, né? São as evidências clássicas. Eu vou enumerar algumas evidências clássicas que foram usadas por alguns teólogos em diferentes graus sobre a existência de Deus. Vocês podem até pesquisar mais sobre isso. Então, existe a evidência da criação, que é o que nós chamamos de evidência cosmológica. O que é que significa isso? É que todas as coisas do universo apontam para uma causa poderosa para tudo isso. Então, Deus ele criou o vasto universo, criou a própria Terra. Nós acreditamos que ele criou a Terra em unidade aparente, como criou Adão e Eva. Né? Então, quando Deus criou Adão, se alguém observasse Adão, Deus já criou Adão maduro. Alguém ia dizer, bom, Adão deve ter o quê? Sei lá, 30 anos, 20 anos, nós não sabemos a aparência dele. Né? Mas Adão tinha minutos, né, de vida, se nós, obviamente, nós não estávamos lá. Mas se alguém pudesse, na época, fazer um exame sobre Adão, ele já era um homem formado, maduro. Da mesma forma, Deus cria uma terra madura, pronta. E, obviamente, as perspectivas humanas, nós vamos dizer que tem milhões, bilhões, sei lá, trilhões de anos, mas Deus criou uma terra pronta, madura. E as evidências têm apontado isso, né? As evidências apontam exatamente isso, para um universo pronto, um universo formado. E tudo isso mostra exatamente a ideia de um criador. Por quê? Porque tem outra evidência aqui, que é do desenho, que está atrelada a essa primeira, que existe ordem nas coisas criadas. O mundo não é caótico, né? Existe ordem. E, ao contrário do que as pessoas dizem, as coisas simples não criam as complexas. Na verdade, coisas complexas, quando eu digo complexas, no sentido de um Deus grandioso, sabe, é que cria uma coisa que, aos olhos dele, esse universo complexo, no fundo, é um universo simples, né? Então, essa é uma evidência importante da criação. Existe também a evidência no desenho, que é o que nós chamamos da evidência teleológica, ou seja, a ideia do design, da ordem, da sincronização encontrada em todas as coisas, que apontam exatamente para um propósito inteligente, planejado, coordenado. Então, se na primeira evidência da criação indica que há um poder último criador, nós vemos isso é perfeito demais, isso é harmônico demais para ser fruto do acaso. Então, a evidência cosmológica diz assim, há um ser criador. E a evidência teleológica diz assim, esse ser é muito sábio. Então, a evidência teológica aponta para a sabedoria desse ser que é Deus. Outra evidência é a evidência na perfeição, que é a evidência que nós chamamos ontológica. Como eu expliquei, tem a ver com o ser. Então, todos os seres humanos, eles nascem com essa ideia de um ser absolutamente perfeito. Nós nascemos com isso. Então, desde que a perfeição não é encontrada em nada observável, nós não somos perfeitos, nós não encontramos uma coisa de fato perfeita. Então, essa evidência testificaria uma última perfeição que é Deus, que nos cria e que, de alguma forma, nós sabemos em nosso ser que existe uma última perfeição que não está em nós, mas estaria no próprio Deus. Essa também é uma evidência, como nós chamamos a evidência ontológica. Outra evidência é a evidência antropológica, ou evidência na moralidade. O que é que significa isso? Todos os seres humanos, eles têm uma consciência moral de certo, de errado para suas ações. Qualquer sociedade, obviamente isso pode variar de sociedade para sociedade, a ideia da lei, mas existe uma ideia de lei. E essa evidência, então, testificaria uma justiça última, ou seja, de que Deus criou o homem, e Paulo vai falar isso, com esse senso, há um senso mínimo no ser humano, de coisas que nós olhamos e dizemos assim, isso é errado, isso é aberrante. Então, de onde é que vem esse senso
mínimo, de moralidade mínima no homem, vem exatamente de Deus que nos cria como seres morais. E isso também é uma evidência importante para nós entendermos quem é Deus, porque se Deus nos cria como seres morais, que estabelecemos certo e errado, não faria sentido Deus ser um ser amoral, ou seja, Deus não ter um senso do que é certo e o que é errado. Então, se existe um Criador, eu geralmente digo que o único Criador que faz sentido é o da Bíblia, que vai se revelar, que vai estabelecer o que é certo e o que é errado. Porque não faria sentido Deus nos criar seres morais e ele mesmo ser um ser que não existe certo e errado para ele. Então não faria nenhum sentido lógico. Então essa é a evidência também na moralidade, como nós chamamos a evidência antropológica. Outra evidência é a evidência etnológica, ou a evidência na história. O que é que significa isso? A história revela que o conhecimento e culto a deuses são encontrados em todas as culturas. Existe, de fato, de certa forma, como eu expliquei nas aulas anteriores, esse senso de divindade no coração do homem que o leva a buscar algo fora dele. E isso significa, essa evidência, que de fato há um ser último, que é Deus. Há um Deus verdadeiro, que o homem obviamente não pode encontrar por ele mesmo devido ao seu estado de pecado e de cegueira. E esse homem então é encontrado por Deus, é por revelação bíblica e obviamente salvífica mediante o Espírito que Deus então abre os olhos do homem para que ele enxergue a Deus. Tal é o seu grau de morte espiritual. Então essa é uma evidência também importante, a própria história aponta isso. Mas outra evidência, é uma evidência importante, é a evidência da pessoa de Cristo, a evidência cristológica, ou seja, a própria encarnação de Jesus, a sua morte e ressurreição que foram testemunhadas por várias pessoas que testemunharam, aqueles apóstolos que viram a morte, a ressurreição de Cristo, apontam, obviamente, para essa evidência maravilhosa. Ou seja, esse Cristo que morre e ressuscita, ele ensina sobre a Bíblia, ele atesta a Bíblia como palavra de Deus, ele atesta que ele é o centro das Escrituras, e ele então corrobora a evidência desse Deus vivo e verdadeiro. Então, a evidência de Cristo é uma evidência central e última de que Deus de fato existe e de que ele veio de fato salvar pecadores. Ele não é apenas o Criador, mas também é aquele Deus que vem salvar pecadores para que esses pecadores se voltem para esse Criador, para esse Deus verdadeiro. Então a evidência cristológica é uma evidência fundamental. Então esses argumentos eles são importantes, mas o cristão ele não precisa provar a existência de Deus, ele precisa crer no testemunho de Deus e sobretudo em Cristo conforme revelado nas Escrituras. Cristo, a experiência com Cristo e o fato de você compreender que ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, conforme foi atestado por aqueles primeiros, isso é evidência suficiente de que, de fato, Deus existe. Mas quando a gente fala da existência verdadeira de Deus, nós temos que pensar também em filosofias equivocadas sobre Deus. Então, ao longo da história, surgiram inúmeras filosofias que negam a existência direta ou indiretamente de Deus. Então nós temos o ateísmo, que é uma filosofia muito corrente em nossos dias, né? Que nega a existência de Deus, ou as pessoas vivem como se Deus não existisse. Você pode não ser um ateu teórico, mas pode ser um ateu prático. É uma pessoa que vive, mas sem se preocupar em como ele está vivendo, se aquilo que ele está fazendo agrada ou desagrada a esse Deus. Outra filosofia equivocada é o panteísmo, que acredita que Deus e a criação são a mesma coisa. Então, é como se houvesse uma mistura entre Deus, o homem, a natureza. Há várias religiões que defendem esse panteísmo. E a Bíblia cria, obviamente, essa clara distinção entre o Criador e as suas criaturas. Há uma clara distinção. Então, nós devemos rejeitar, obviamente. Existe também a ideia do agnosticismo, que é aquele que acredita que Deus criou o mundo, mas não intervém nas circunstâncias do mundo. É a ideia de Deus como sendo um grande relojoeiro, ele deu cordas no mundo, o mundo está funcionando, mas ele não se preocupa em intervir no mundo, ele deixa o mundo à solta.
E, obviamente, isso não faz jus ao Deus da Bíblia, porque senão ele não teria enviado seu filho para salvar esse mundo, né? E hoje nós vemos um grande crescimento do agnosticismo. Pessoas que, quando são perguntadas, elas dizem assim, bom, eu acho que Deus existe, eu creio que Deus existe. Mas se você perguntar, e como é esse Deus? Ah, eu não sei, eu acho que ele deixa cada um fazer suas próprias escolhas, decisões, cada um segue a sua própria vida. Então há muitas pessoas que são agnósticos práticos sem nem saberem. Existe também uma filosofia mais contemporânea, bastante equivocada, que é o que nós chamamos de teísmo aberto, que é aquela filosofia que acredita que há um Deus, mas ele não é completamente soberano, ele não intervém nos acontecimentos do mundo. É um Deus que estabelece algumas regras, mas é um Deus que não controla de fato os eventos. É mais como se fosse um Deus observador. Isso é um problema, porque se Deus não controlar um evento pequeno, ele não vai controlar um grande. Por quê? Porque todos os eventos na história da humanidade e também na história humana estão profundamente atrelados uns aos outros. Então, se Deus não é soberano sobre uma coisa grande, não vai ser sobre uma pequena e vice-versa. Então, obviamente, essa é uma, uma heresia que, inclusive, é muito comum em alguns meios evangelicais, o teísmo aberto, e que também nós devemos refutar. Ok? Então, é isso que nós podemos, resumidamente, falar sobre o ser de Deus. Mas a confissão de fé começa falando também dos atributos de Deus. O que são esses atributos de Deus? Aquela lista, né, que descreve quem Deus é. Nós poderíamos dizer que os atributos são as gloriosas virtudes e características de Deus. Deus é perfeito, o ser de Deus é perfeito e Deus não possui várias partes. Os atributos de Deus não são partes de Deus, Deus é um só. Porém, as suas criaturas, nós, elas veem essas perfeições de Deus de diferentes maneiras, ou seja, a Bíblia vai descrever todo esse ser completo, mostrando várias características de Deus. Então, as perfeições de Deus são as suas virtudes ou características inerentes do seu ser. Então, não é que Deus é dividido em várias partes, ou seja, cada atributo contém os demais, e os demais contêm todos os atributos. Então, é importante nós entendermos isso. Então, não são as várias partes de Deus, são as várias formas que a glória de Deus é testemunhada pelo homem. Esses são os atributos. Os atributos de Deus são Deus mesmo. Deus é todos seus atributos todo o tempo. Então, Deus ele não é um dia amor e outro dia justiça. Não, ele é todos esses atributos sempre. Ele é um ser completo e nunca age sem que todos os seus atributos estejam sempre envolvidos. Isso é muito importante para a gente não pensar Deus como sendo... Eu já vi até ilustrações das pessoas. Ah, Deus é como uma laranja, então tem cada baga, né? Mas cada baga não é igual ao outro, né? De laranja. Cada pedaço da laranja não é exatamente igual ao seu todo. Então nós temos que ter muito cuidado com essas comparações humanas que nós fazemos em relação ao ser de Deus. Então, os atributos de Deus apontam essas virtudes ou essas características que testemunham esse ser completo de Deus e que nunca devem ser vistas umas em detrimento ou a parte das outras. Mas em teologia, quando a gente vai falar dos atributos de Deus, nós geralmente dividimos em atributos incomunicáveis. O que é que significa isso? São as perfeições próprias de Deus em que não existe semelhança com os seres humanos. Elas não são comunicadas aos homens. Então, existem várias características de Deus, como a independência ou autossuficiência de Deus, como Atos 17, 25 fala. Ou seja, em Deus é altamente suficiente. Ele não depende de nada nem de ninguém. Ele não depende de nós. Ele não depende de absolutamente nada. Então, essa é uma característica de Deus. Deus também é um ser simples e único, é a simplicidade e unicidade de Deus, como nós vimos em Deuteronômio 6,4, a eternidade de Deus, a onipresença de Deus, a imutabilidade de Deus. Então, não existe traço ou semelhança desses atributos nos homens. Então, existem algumas características de Deus que são próprias exclusivamente ao seu ser, por isso nós chamamos atributos incomunicáveis.
Mas, por outro lado, existem aqueles atributos que nós chamamos comunicáveis. São aquelas perfeições próprias de Deus que, em alguma fraca semelhança, é bom frisar isso, em uma bem fraca semelhança, podem ser encontradas também nos homens. E eles são comunicados aos homens em algum grau, um grau bem inferior, obviamente. Por exemplo, conhecimento. Somente Deus tem um conhecimento de forma plena, total, mas Deus criou os seres humanos com uma capacidade de conhecer, ainda que em um grau inferior. Só Deus tem conhecimento completo, só Ele é onisciente, só Ele tem toda a sabedoria, só Ele tem toda a verdade, mas nós podemos conhecer um pouco disso. Né? Da mesma forma, a vontade, somente Deus tem uma vontade soberana, mas os seres humanos possuem um grau de vontade para realizar coisas. Deus nos criou, embora hoje, depois da queda, essa vontade seja inclinada para o pecado. Alguns traços, por exemplo, do amor, da graça, misericórdia, paciência, em Deus, essas coisas são completamente diferentes comparadas com a forma como elas se manifestam em nossa vida. Né? A Bíblia vai descrever Deus como amor, graça, misericórdia, paciência, justiça, santidade. Então nós temos alguns traços disso, obviamente em um grau fraco. A ideia também da onipotência, só Deus tem todo o poder, mas o homem também, Deus dá ao homem domínio sobre as coisas, poder, entre aspas, mas obviamente um certo grau de poder para realizar grandes coisas, né? Que nós, obviamente, fazemos muitas coisas. Então são atributos que nós chamamos de comunicáveis, ok? Então os atributos de Deus, a confissão de fé vai dar uma lista maravilhosa aí desses atributos: imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre, absoluto, faz tudo para a sua glória, cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, que é paciente, muito bondoso, verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, a ideia de que Deus é justo, pois odeia todo pecado e de modo algum terá por inocente o culpado. Então a confissão de fé vai enumerar vários desses atributos divinos. E na seção 2, a confissão continua dizendo assim: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Então ele começa agora a confissão a focar no ser de Deus. Então Deus, nele mesmo, nesse ser, ele é completamente autossuficiente. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe a existência, não deriva delas glória nenhuma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo o ser. Dele, por ele, para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas, tudo quanto quiser. Então, aqui é uma característica maravilhosa de Deus, a sua soberania, o seu poder, é o que Paulo vai dizer de forma maravilhosa quando ele medita sobre a soberania de Deus na salvação, lá em Romanos capítulo 10, ele termina no capítulo 11 dizendo exatamente isso. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem é o conselheiro de Deus? E ele vai concluir dizendo: porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Então, todas as coisas estão patentes, manifestas diante dele, o seu saber é infinito, ele é infalível, independente da criatura, ele não é um ser contingente, ou seja, imprevisto, acidental, nada é incerto para Deus. Ele sabe de tudo porque ele decretou todas as coisas, por isso que ele é onisciente. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos. E o capítulo 2, a seção 2, termina dizendo assim: da parte dos anjos, dos homens e de qualquer outra criatura, eles são devidos todo culto, todo serviço de obediência que ele há por bem requerer deles. Então, nós temos que adorar esse Deus. Deus, ele é completamente suficiente nele mesmo, esse é o objetivo aqui da seção 2, e nós devemos adorar esse Deus glorioso porque ele se revelou para nós. Então, esse Deus que se revela através desses atributos é um Deus que deve ser adorado e servido. Então, estudar sobre os atributos de Deus, resumindo, é estudar sobre o seu caráter, sobre Deus mesmo. E esses atributos são inúmeros. Vocês podem depois pesquisar um pouco mais, mas a gente pode falar sobre a autoexistência de Deus. Deus não tem necessidade, como os seres humanos,
de absolutamente nada, ele é autossuficiente. Alguns chamam isso de aceidade de Deus, né? O atributo da glória de Deus, ou seja, o brilho da glória de Deus que cerca a revelação de si mesmo. Deus, ele é majestoso. O zelo de Deus é um atributo interessante. A palavra zelo, conforme Deus se revela, algumas vezes tinha a ideia de ciúme, mas a ideia é que Deus ele sempre procura proteger a sua própria honra. Então Deus é zeloso com o nome dele, com o culto dele, a onipresença, a fidelidade, que Deus é verdadeiro, ele é fiel, tudo que Deus diz, você pode confiar, a beleza de Deus, Deus é belo em tudo que ele faz, nos seus atributos, na sua criação, a bondade de Deus, o conhecimento de Deus, a paz de Deus, a unidade de Deus, né? Todo ser de Deus inclui todos os seus atributos a todo tempo, e esses atributos nunca estão em oposição um ao outro, isso é o que nós chamamos a unidade de Deus. A santidade de Deus, o amor de Deus, a perfeição de Deus, a vontade de Deus, a eternidade, a imutabilidade, a misericórdia, a retidão, a sabedoria, a liberdade de Deus de fazer tudo o que Ele quer, o que deseja, a invisibilidade de Deus, ou seja, a total essência de Deus, todo o seu ser nunca será visível a nós, né? Embora a segunda pessoa da Trindade tenha se encarnado, Cristo é Deus homem, e até hoje será Deus homem, mas é o que nós vamos ver de Deus no céu, exatamente esse Deus homem, Cristo. Né? A onipotência de Deus, a espiritualidade de Deus. Deus é um ser que não é feito de matéria, não pode ser percebido pelos nossos sentidos físicos, se assim ele não desejar se manifestar. A ira de Deus, que é esse ódio que Deus tem pelo pecado, a sua justiça em trazer justiça, em ensinar que todas as suas criaturas vão prestar contas a ele. Então veja como é um assunto muito importante e relevante, meus irmãos, para a nossa vida. É nós sabermos quem é esse Deus. É por isso que Calvino, em suas Institutas, ele começa dizendo que todo conhecimento nosso, ele deve começar a partir de Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos o mundo e conhecemos a nós mesmos. É Deus que vai dizer o que nós somos. Então, é por isso que esse estudo é importante. Então vamos concluir a nossa aula de hoje refletindo sobre o seguinte: qual a importância da doutrina de Deus na vida cristã? Bom, existem vários aspectos que mostram que essa doutrina é importante. A importância, por exemplo, de termos um conceito correto de Deus. O Deus revelado e completo em todos os seus atributos. Geralmente nós vemos muitas pessoas querendo enfatizar um aspecto de Deus. Ah, não, mas é porque Deus é amor. É claro que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Esse é o mesmo ser. O ser humano sempre quer dividir Deus em seus atributos, ter apenas ou enfatizar um aspecto de Deus. Então nós temos sempre que enfatizar hoje Deus em seu ser completo, em todos os seus atributos. É esse Deus que nós temos que anunciar ao mundo, não o Deus criado ou mutilado pelos homens que querem crer em apenas um aspecto de Deus. Por isso que esse conceito é importante de Deus. Nós temos que redescobrir e pregar esse Deus completo e verdadeiro. Mas também é importante, o conceito de Deus é importante em relação ao conceito da criação e da providência. Ou seja, o Deus que cria, que é o Deus que é todo-poderoso, é o Deus que pela sua providência dirige tudo, inclusive as nossas vidas. Isso traz paz ao nosso coração, porque é esse ser poderoso e grandioso que dirige a minha vida e a sua. Isso é muito importante. A doutrina da providência é muito importante para a nossa vida. Esse conceito de Deus é importante também no conceito da salvação, de que do começo ao fim a salvação é uma obra de Deus. Nós estamos vendo tantas correntes que colocam o homem, né, como sendo o centro das coisas, como centro da salvação, como centro do culto. E esse conceito é importante também em relação ao conceito de culto. Deus deve ser o centro do nosso culto. É importante também na pregação, esse Deus triuno é o objeto central da pregação, sobretudo da segunda pessoa da Trindade, que é aquela que vem realizar a obra da salvação. Então nós temos que redescobrir isso. A importância do conceito na vida cristã, da segurança da salvação, de que nós somos selados pelo Espírito, ou seja, por Deus, né? O Espírito não é uma força, mas é o próprio Deus que nos sela, então nós temos segurança nessa vida. A importância no conceito da igreja, porque a igreja serve a esse Deus
deve agradar esse Deus, deve anunciar esse Deus, deve cultuar esse Deus. Então, a doutrina do ser de Deus ela é importante em cada aspecto da nossa vida. Eu quero concluir essa aula dizendo o seguinte, que só existe de fato duas filosofias no mundo. Existem muitas, mas nós podemos resumir em duas. Existem aquelas teocêntricas, que colocam Deus como o centro de todas as coisas, e todas as outras filosofias humanistas, que diminuem Deus, que mutilam Deus, que negam Deus, que colocam o homem como sendo o centro de todas as coisas, e a partir dessa visão do homem, ele quer criar um Deus. Então só existe, na verdade, duas visões, um teocentrismo ou um humanismo. Não tem outras vias, não. Eu espero que você, nessa aula, creia nesse Deus, sirva esse Deus, conheça esse Deus, adore esse Deus de uma forma verdadeira, sobretudo como ele se revelou de forma salvadora na pessoa bendita de Cristo. Que Deus abençoe você e até a nossa próxima aula.